Paulo Pinto, para quem está no terreno todos os dias e tem uma equipa também para gerir, quais são as dificuldades e quais são as preocupações que se colocam em matéria laboral, em termos de mercado de trabalho? Bem, em matéria laboral, nenhuma, porque eu creio que essa deveria ser a última das preocupações das pessoas e das empresas com que trabalham. E neste caso, enfim, eu sou o trabalhador desta mesa, não sou advogado, não sou especialista nestas questões de trabalho e, portanto, eu posso ver isto na ótica do consumidor. Não sou um especialista de restaurantes, na restauração, mas sei apreciar se a comida vem salgada ou não. Eu creio que isto, neste momento, é estar a discutir factos que não são verdadeiramente relevantes. Porque nós já estamos na fase em que todos ralham e ninguém tem razão. Mas partilha da opinião que acabámos por ser, se calhar, conduzidos para esta situação também por causa de Bruxelas ou daquilo que Não, a gente foi conduzido por tudo aquilo que a gente aqui já discutiu e também por isso. Mas eu creio que o essencial desta questão é saber como é que vai ser o futuro da crise em que nós estamos a viver. O essencial desta questão não é discutir as questões de trabalho, porque não é, como foi dito, aliás, não é por se mudar o código que as pessoas vão passar a ter trabalho. Da mesma forma que não é por se manifestarem nas ruas que as pessoas têm trabalho. Não, o ter trabalho e arranjar trabalho é preciso que haja empresas. E o problema está a saber que tipo de empresas é que nós temos em Portugal e queremos em Portugal e como é que nós saímos da crise que nós temos em Portugal. Portanto, se não se discutir esse problema a montante, dificilmente a gente encontrará as soluções ajudantes nesta perspectiva. Portanto, voltando à sua questão original, eu diria que, no meu caso, estou na área financeira, na área da corretagem. Se nós estamos a viver uma crise de crédito, se estamos a viver uma crise financeira e de endividamento, o meu problema, a minha preocupação principal está sobretudo em saber como é que as pessoas podem investir se não têm dinheiro para comer. E essa é que é a preocupação dominante. E eu creio que as pessoas que trabalham também têm a noção de que não podem ganhar em empresas se o resultado das empresas não for excedentário. E eu tenho a noção também que as pessoas já perceberam que aquilo que se espera delas em função da contrapartida é que o resultado seja superior àquilo que é pago por elas. Mas eu creio que é tudo isso que está errado neste país de há muitos anos desta parte, porque fomos levados para um sistema em que sistematicamente as pessoas acreditavam que era possível obter alguma coisa na troca de nada. Pedro Furtado Martins, esta questão dos despedimentos individuais e da flexibilização, costuma-se dizer que onde há dois advogados há três ideias e, portanto, eu lançava aqui o desafio, ou mais, pronto, eu lançava aqui o desafio no sentido de perceber que são dois temas importantes e dois temas que com certeza vão ser alvo destas alterações, no sentido de flexibilizar também, que é uma palavra que tem sido usada muito nas últimas semanas. Qual era a sua opinião? Alda, desculpe, eu só agora por falar nisso, eu queria acrescentar sempre na ótica do utilizador-pagador aquilo que era importante no Código de Trabalho, como aliás em todos os outros, era que isto pudesse ser reduzido a uma espécie de 10 mandamentos para que fosse efetivamente o conhecimento de toda a gente. Para evitar haver dois advogados com 4 opiniões ou mais. E 3 juízes com 40 opiniões. E 3 juízes, exatamente, com 40 opiniões. Era que, se isto pudesse ser condensado a 10 regras simples que fossem do conhecimento de empregadores e de empregados, simples, eu creio que o bom senso fica aqui o seria... Eu, relativamente a esta matéria, gostava primeiro de fazer uma observação que é esta. É preciso muito cuidado com as comparações de legislação, quando se fala em termos dos países. Porque a legislação laboral, por exemplo, pegando no exemplo do Dr. Garcia Pereira, a legislação laboral alemã, ou a legislação laboral italiana, ou mesmo, em alguns casos, a francesa, mas pegando naquela que muitas vezes se fala que a alemã e a italiana é tão rígida como nós, por exemplo, em matéria de despedimentos individuais. É verdade, em algumas coisas, mas porque essa legislação, por exemplo, na Alemanha e Itália, não se aplica a empresas até 10 trabalhadores. O que significava, no nosso tecido empresarial português, que mais de 90% das empresas ficava fora dessa legislação. Isto por um exemplo. Ou, por exemplo, estar a comparar taxas de precariedade, como vi a semana passada, ou já esta semana, porque o Eurostat, como sabe, divulgou as taxas. E dizia-se que Portugal está em terceiro lugar, atrás só à frente tem 22,8% de contratados a prazo. Mas cuidado, porque a gente olha para aquelas coisas e diz assim, e a Inglaterra tem 5,4%.
ou 5,8. Isso quer dizer que o sistema inglês, a estabilidade do emprego, é muito maior em Inglaterra do que em Portugal? Não é. Então está-me a dizer que estamos a ser forçados a uma homogeneização que se calhar não pode ser... Não, o que eu queria dizer é, primeiro, cuidado com as comparações, porque as comparações em matéria laboral ou se olha para o espectro todo, ou então não estamos a fazer uma comparação verdadeira e própria, porque há umas coisas que jogam com as outras. Quanto ao despedimento, eu estava a perguntar... Mas o Eurostat, só um parênteses, o Eurostat tem... Quando faz a recolha dos elementos dos INEs dos respectivos países, tem cuidado depois com essa... O problema não é os números que o Eurostat divulga. É a forma o problema é a leitura que se faz deles. Pode ser engano, porque... Mas essa ressalva também consta, também tem que constar de... Não, quer dizer, não é propriamente a produção do Eurostat que apresenta os números e que apresenta também e que apresentará também o número das saídas, das entradas, etc. O problema é, se nós só lemos uma parte do todo, evidentemente, falseia, não é? E eu só estou a falar agora desse ponto, porque a semana passada, de facto, quem ouvisse as notícias em Portugal ficava com a ideia que a Inglaterra é o campeão da estabilidade. Para falar um exemplo da Inglaterra, ou mesmo outros países escandinavos, como na Dinamarca, que se falava tanto, falava-se na flexibilidade, na Dinamarca. Cuidado, na Dinamarca o despedimento é livre. É livre. Ou seja, é como as semanas. E, portanto, não, este género de discussões é preciso olhar para tudo, não é? É livre. Livre neste sentido de... Eu não vou entrar no detalhe. O que eu concordo com o que está a dizer, que repare, o problema é a realidade onde estamos e por isso é que eu dizia, antes de pensarmos em harmonizar, em reduzir, em mexer no nosso código laboral, primeiro temos que olhar para aquilo que nós temos. Qual é a economia que temos? Qual é o tecido empresarial? Temos que fazer algo que sirva o tecido empresarial, é isso que eu estou a dizer. Agora, o que está a acontecer, e é aquilo que pelo menos eu consigo vislumbrar, é que efetivamente está-se a aproveitar uma oportunidade em que nós estamos basicamente a pedir ajuda, embora todo o discurso seja que nós não precisamos de ajuda, mas nós estamos a precisar de ajuda, e a questão é simples. O clube a quem nós estamos a precisar de ajuda está-nos a pedir para vestir a farda que é a farda que eles têm oficial. E, portanto, vão querer harmonizar... E tem o emblema da Alemanha. Já agora convém dizer. É uma farda que tem o emblema da Alemanha. E o que é que acontece com isto? A pergunta que ponho claramente é se isto serve. Há pouco falávamos em formação. E estávamos aqui a falar na formação, e eu falei na formação para os trabalhadores. E a formação para os patrões? É que outro dos aspectos fundamentais é que é preciso olhar também para o lado dos nossos patrões, para os tais patrões que têm 6 empregados. E nós vamos olhar para o nível de qualificação desses patrões e vamos verificar que ele é muito baixo ao nível dos empregados que têm. Portanto, a pergunta que se põe, ou inferior. Reparem. É que o exemplo é ótimo da formação. O nosso problema é que nós, como o doutor dizia também, julgamos que resolvemos a coisa por lei. A legislação veio e pôs uma lei que diz obrigação de 35 horas de formação para toda a gente, independentemente da empresa ter uma ou duas pessoas, independentemente do que fazem, etc. E diz que é para 10% dos trabalhadores, nem diz quais são os 10%, não podem ser sempre os mesmos, por exemplo. Mas, de facto, quer dizer, a certa altura, é desconhecer, é fazer uma legislação que, do alto do Parlamento ou do Governo, se faz um papel onde se diz que todos têm que dar 35 horas de formação. E depois, se por acaso a empresa tem 2 trabalhadores, em que um é recepcionista e o outro é... Como é que pergunta ao fim do primeiro ano, pergunta, e agora, 35 horas em quê? Quando, se calhar, ele próprio também precisava de formação, como disse. Pedro Furtado Martins, vamos deixar mais respostas para depois do intervalo. É um breve intervalo nesta Comissão Executiva. Estamos a falar do Código do Trabalho. Voltamos já, volte connosco. Não,